A agenda do Conversas Cruzadas, que você acabou de ver, tem um oferecimento de Afisvec e Sindifisco RS, auditores fiscais trabalhando pelo desenvolvimento do Estado. Você pode continuar mandando seus recados, assim como Alexandre Luna e Ariel Duran já fizeram, usando o nosso e-mail, conversas.cruzadas@tvcom.com.br. Pode mandar o @Conversa Cruzada, que é o Twitter do programa, ou para o meu pessoal, que eu tenho apresentado aqui durante o debate, o @RS Cláudio Brito. A interatividade, um patrocínio de Traduzca, traduções e simultâneas, compromisso com a palavra desde 1998, paguei meu débito. Eu não tinha falado em Traduzca e as pessoas estão reclamando. Que bom que já estão reclamando, sinal que se lembram de Traduzca. Tá certo? Muito bem. Esse tema da solidariedade e da subsidiariedade está aqui sendo debatido pelos juristas. Daqui a pouco a gente esclarece isso aí mais uma vez, porque esse é um ponto importante. Uma das acusações que se faz, a quarteirização vai aviltar ainda mais. E o projeto tem todas as regras que prevêem a hipótese da empresa A contratar B, e B, para dar conta do recado, contratar C. E aí as duas vêm cumprir aquele primeiro compromisso. Entre essas duas daqui respondem solidariamente e na relação com a primeira subsidiariamente. Fato comum na construção civil pelas empreitadas e subempreitadas, né? Absolutamente. Não é bom comum. falar de empreitada, empreiteira, não é o debate Não, hoje. mas quaisquer empresas menores, não precisa ser as grandes empreiteiras. Nespolo, o Pauletti te cobra uma atitude, cobra da CUT, por suposto, uma atitude idêntica em relação ao outro pacote de mitigação de direitos previdenciários, trabalhistas, que está aí no ajuste fiscal da presidente Dilma. Veja, o meu amigo Pauletti, essa conversa de ira não é ira, é indignação, viu? Então, acerta, corrija esse adjetivo aí. Segundo, o tema relacionado ao que tiver de ruim para os trabalhadores receberão a pancada do mesmo tamanho, na hora certa, no momento certo, certo? Agora o momento é esse. O momento está debatendo o aprofundamento da precarização do trabalho no Brasil através da MP 4330. É disso que se fala. A hora que tu dá uma pancada nas MPs no que se refere ao seguro-desemprego, possíveis ajustes e preservar direitos, não tenha dúvida que o faremos. Agora não somos ingênuos. Acabei de comentar aqui. O que contribui para um ambiente de produtividade é as expansões das escolas técnicas, é o Pronatec, que está qualificando os trabalhadores para trabalhar como terceiros de terceiros. Isso que eu entendi, então. Quer dizer que está tendo um esforço para qualificar para ser terceiros de terceiros. Isso aqui é inexplicável. Então, eu estou estarrecido, sou presidente da CUT do Rio Grande do Sul, com o grau da sede ao pote. E quero compreender as razões. Agora aqui na frente enfim, temos aqui um parlamentar que tem uma posição muito clara e um defensor, porque é o tema da pesquisa da CNI, não foi aqui entendido. 2% somente dos empresários disseram que têm interesse na especialização, que é o grande debate. Estão mudando a lei para ter especialização. E só 2%... E competitividade. Exatamente. Né? E só 2% dos empresários estão interessados nisso. Os outros todos estão interessados em reduzir custo em cima da mão de obra. Todos os outros. Abrume a lei que nós vamos reduzir nossos custos. Nós vamos ter mais uma fase de acumulação em cima da mão de obra de terceiro. Então foram com muita sede ao pote. Os trabalhadores vão ficar muito bravos com vocês. Vão ficar muito bravos no próximo período. Porque a hora que compreender a gravidade disso aí, não tem. Vocês viram o comentário do outro no bloco anterior. Eu já trabalhei em empresa terceirizada. Não quero mais para mim. Porque é precário. Então, se o debate tivesse sido, deputado Alceu, para dar legalidade para o que já existe de terceirização e é um ambiente de trabalho precário, então nós precisamos regulamentar isso aqui para dar segurança para as empresas que contratam para atividades de apoio, os terceiros, é só uma súmula que segura. Vamos então criar uma lei para incorporar direitos para esse setor, que é um setor mais empobrecido da sociedade, que acaba se subordinando a esse emprego precário. Né? Aí estaria bem, vamos regulamentar isso, vamos tirar a súmula e botar uma lei que diga, bom, o jardineiro, o cara que trabalha com alimentação, o vigilante, aliás, os vigilantes aqui no Rio Grande do Sul,
Estão com um projeto inédito, Brito, se anteciparam, que é o fundo anti-calote. Os vigilantes do Rio Grande do Sul encheram o saco desse negócio de trabalhar, encerram o contrato do tomador da empresa terceira e a empresa some. Porque são empresas que não têm capital, não têm patrimônio, não têm um nome. São empresas frágeis, em regra geral, somem e abandonam o trabalhador. Ele não quer mais, ele falou aqui ao vivo. É disso que nós estamos falando. Está em tempo de voltar atrás ainda. Vamos interromper esse ciclo de retrocesso, porque isso não é bom para o Brasil, não é bom para os trabalhadores, não é bom para ninguém. Aqui, ó, o projeto diz assim: a empresa contratante é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas referentes ao período em que ocorrer a prestação de serviços, ficando-lhe ressalvada a ação regressiva contra o devedor. Ou seja, a empresa A contrata B, B não paga seus empregados, então os empregados cobram inicialmente de B e depois da própria empresa que contratou. Esta aqui paga todo mundo, depois... A diferença de solidário e subsidiário. E depois vai se entender. Aí, o artigo 11 é que prevê, anteriormente se prevê a hipótese, o artigo 11 já trata da responsabilidade solidária assim: a empresa prestadora de serviço a terceiros que subcontratar outra empresa, portanto há a subcontratação, a quarteirização, Terceiro do terceiro, isso aí. para executar o serviço, é solidariamente responsável pelas obrigações trabalhistas assumidas pela empresa subcontratada. Eu nem estou entrando aqui no tema ainda da terceirização na administração pública. Isto preocupa. Atividade fim na administração pública é complicado. Política pública. Onde é que está previsto em lei isso? Não, na lei. A lei está prevendo que a administração pública vai ter A terceirização. administração pública direta não terá terceirização. Não, tudo bem. Está expressamente proibido. Não está expressamente proibido. Na Exatamente. administração pública direta, não, tudo bem. Tudo bem. Nós somos... Tudo bem. Nós temos que nos restringir aos autos, à lei. Aquela preocupação da escola, né? A preocupação da escola, dos professores, em terceirizar a cadeira de deputado também não pode. Vamos lá. Direto ao prefeito agora, nas autarquias, fundações. Isso mantém, só me permitem. Fundações, a empresas. Isso mantém a regência da súmula, não muda nada. Que proíbe com a administração direta e permite com algumas outras. Eu não conheço a administrativa. Vai lá, por favor. Fazer algumas considerações, que é o seguinte. A primeira questão é raso, não é responsável trabalhar a terceirização como sinônimo de precarização, de irresponsabilidade, de trabalho de péssima qualidade. Não é terceirização, não é e nunca foi isso. Mas a realidade é essa. Não é. A realidade não é verdade. Mas como não é verdade. O verdade? senhor está faltando com a verdade. O senhor não conhece a realidade. Eu conheço a realidade, sim, senhor. O senhor está muito falei distante. agora há pouco tempo. Eu lhe ouvi. É o primeiro. Certamente é por isso que vocês têm lugares que não podem ir, porque não tem educação nem para ouvir. O senhor se restrija. Eu fiquei quieto quando o senhor falava. O senhor mantenha seus adjetivos para a gente progredir o debate aqui. Tá bem. Mas só que é o seguinte, nós temos terceirização e várias, onde o nível de terceirização é absolutamente adequado para o conjunto estratégico da empresa que contrata. E não tem aí nenhuma precarização, hipótese alguma. Muito pelo contrário, tem exigência de qualificação, de alta qualificação, para poder ser especializada no processo. E isso são milhares. Aliás, na mesma pesquisa que tu fala de 2%, tem funcionários aqui com mais de 80% que desejam a terceirização, para ter condição de poder participar do processo. Porque a pior punição para um povo não é a terceirização, é não ter o emprego nem terceirizado. Não tem absolutamente, ver uma elite muito bem paga nas empresas e usar eu estou olhando pela vitrine. Qual é a não pesquisa? tem direito nenhum. Qual é a pesquisa? Eu lhe mostro depois. A outra questão é, nós não somos uma ilha. Nós não somos uma ilha. Nós temos um país que tem que produzir e competir no mercado internacional. Todo mercado internacional tem processo de terceirização. As maiores indústrias americanas, por exemplo, têm sede americana e não tem seus parques fabris lá. Todos são terceirizados. Não me consta que por isso tem prejuízo no processo, é do sistema, não foi nós que inventamos, o sistema é assim. Se quiser ser competitivo tem que ser terceirizado, porque precisa que aquela parte feita por aquela empresa especializada possa otimizar seu trabalho, fazer com maior qualidade, maior presteza, otimização, qualificação. É assim que acontece no processo. Agora, cada vez que vão discutir, vão querer dizer assim, olha, estatisticamente morre mais pessoas. Mas é claro, se o trabalho foi terceirizado e os outros ficarem dentro do escritório, que risco ele tem no escritório?
Quem está mergulhando é o terceirizado, quem está trabalhando no serviço pesado é o terceirizado. Como é que ele não vai estar na estatística? A estatística vai ficar no escritório, então? Ah, mas a Petrobras reduziu e só o terceirizado. Não, o terceirizado está fazendo um serviço que tem maior risco. É por isso que acontece com ele. Que estatística é essa? Que bela estatística. Porque só vamos fazer, então, do terceirizado no escritório e do profissional no escritório. Aí sim, aí podemos fazer. Comparar as mesmas funções no mesmo ambiente de trabalho, pode ser perfeito. Agora, comparar que na terceirizada está acontecendo tal coisa, é claro que vai acontecer. Os riscos de acontecer, vai acontecer lá, porque eles é que estão prestando esse serviço que é de maior risco no processo. Não me consta que o trabalho terceirizado, com todas as obrigações e garantias trabalhistas garantidas, todas estão aqui. A lei que nós votamos é muito melhor que a súmula, infinitamente melhor. Ela tira a insegurança jurídica. E nós certamente vamos para uma cultura em que a relação vai se dar por comprar serviços de ótima qualidade. E por último, a ideia de tentar passar para as pessoas que o empresário é um tirano, é uma pessoa que tem que criminalizar o cidadão que investiu, o cidadão que colocou sua vida para trabalhar, que empregou pessoas, que pagou tributo. Esse cidadão merece ter demérito, muito pelo contrário. Esse cidadão tem que ser aplaudido, ele é a pessoa do risco no processo. Ele tem, inclusive, um trabalho social absolutamente meritório e necessário. Ele foi para o risco, ele investiu, ele competiu no mercado, ele gerou trabalho para tantas pessoas. Portanto, não há um mundo só dos trabalhadores e outro só dos empregadores. Há um mundo do trabalho em que todas as partes são necessárias e harmônicas entre si. E a terceirização não é nenhuma proposta de desrespeito, nem subtração de direito de ninguém, nem sequer a menor qualidade da prestação de serviço de quem quer que seja. Terceirização é absolutamente normal na modernidade e o Brasil provará que esta lei não prejudicou a ninguém. Muito pelo contrário, muitos aplaudirão e vão se criticar os retrógrados que querem manter muito mais a contribuição sindical do que o apoio aos trabalhadores. Bom, a contribuição sindical desaparece? Não desaparece? Ela tem... Muda o beneficiário. Tu sabe do que eu estou falando perfeitamente. Não, ela é muito mais fracionada, porque vão ter outras categorias. Muito bem, mas vai continuar existindo. Mudam os destinatários, Brita. Bom, um detalhe, a súmula 331, que a gente tem falado tanto, né? Realmente são dois quadros completamente diversos. O da lei, e aqui eu e o André estávamos verificando o texto que eu tenho, que é o texto base, e ele já tem aqui um substitutivo. Essa é a diferença que está acontecendo, doutora, em alguns artigos aqui. Que foi revido ontem à noite, na última hora. E esse que vocês têm não é mais o texto. Por isso que não tem a quarteirização nesse nosso. Pois é, a quarteirização é o primeiro artigo do texto original. Nós vamos ter que... O substitutivo, na verdade, foi lido, mas vai ser votado ainda na próxima semana. Não, o substitutivo foi votado. Só tem agora os destaques. Só os Muito bem. Esse substitutivo foi votado ontem de noite. A súmula 331... ela desaparecerá, a sua eficácia com a nova lei, sem dúvida, porque, inclusive, os quadros traçados são completamente distintos. O primeiro inciso da súmula do TST 331 é assim: a contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal. Pronto, acaba com a hipótese da terceirização. Isso demandou, eu vou buscar a sua experiência, doutora, muito trabalho na Justiça do Trabalho? Tem havido isto? É que, na verdade, a súmula, ela diz a regra geral, a intermediação de contratação é ilegal. Ponto. Quais são as hipóteses? Aí ela trata das 4 hipóteses lícitas, que a primeira é serviço de conservação e limpeza, a questão do trabalho temporário, da Lei 6.019, vigilância, serviço de vigilância, e a quarta, que é essa que nós estamos discutindo, que é nas atividades meio. Então, ela diz que é proibida como regra geral e traz as 4 hipóteses lícitas. Então, ela é ilícita, salvo para essas 4 hipóteses, que depois a súmula vem e explicita cada uma delas, né? Então, em relação a isso, eu só gostaria de tocar assim, em 3 assuntos que me parecem importantes, tá? Primeiro, com relação aos dados, eu gostaria de dizer que esses dados foram retirados do site da própria Petrobras e o TST também tem esses levantamentos, e não é só na Petrobras, em várias empresas, e quando se calcula as estatísticas das doenças do trabalho e dos acidentes de trabalho, não é considerando o pessoal que está no escritório e o pessoal que está trabalhando, é considerando o número de trabalhadores no mesmo setor. Por exemplo, no setor elétrico,
num levantamento de 2011, entre trabalhadores nas mesmas atividades no setor elétrico, entre os terceirizados e os contratados diretamente, de 79 mortes, 61 foram de trabalhadores terceirizados fazendo as mesmas atividades. Bom, qual é a justificativa que se diz e que o próprio TST se depara em relação a isso? É essa situação que a própria lei reconhece, tanto que ela coloca ali o treinamento, a especialização como situações necessárias, caso fosse regulamentado através de lei. Então, é evidente que ninguém está criando dados, eles estão explícitos e é reconhecimento do próprio projeto quando ele diz que isso deveria ser, essas pessoas deveriam ser treinadas. Por que as pessoas sofrem mais acidentes, as que são terceirizados ou não? É lógico, são contratos mais curtos, são nessas modalidades das 4 hipóteses permitidas e nenhuma empresa intermediária vai treinar, vai fornecer equipamento, vai investir em curso de qualificação, porque há uma rotatividade com dados do Ministério do Trabalho que essas pessoas não ficam na mesma empresa intermediária por mais de 2 anos, mas trabalhando para várias outras empresas. Na construção civil, se tem conhecimento de muitos fatos, e a construção civil foi lembrada pelo André, inclusive, de empresas criadas para uma determinada obra, numa determinada ocasião. A Arena do Grêmio foi um exemplo. Lembra quando houve até manifestação, veio gente de Alagoas? O funcionário da terceirizada não pode ir no Pronatec, ele não pode se qualificar, não pode. Tem alguma proibição disso, não? Assim, em primeiro lugar, vamos tentar tocar nesses pontos todos. Eu só gostaria, eu não tinha concluído. É que nós não temos esse tempo todo, pois é. Em primeiro lugar, para concordar com o Claudir e reconhecer a importância fundamental que tem as escolas técnicas. Mas isso eu veria como uma via alternativa fundamental. Nós precisamos no Brasil de bons técnicos. E esses técnicos são especialistas. Segundo aspecto, que na verdade a lei traz, inclusive para as condições de segurança, e talvez o que o deputado Alceu tenha querido dizer é que quando nós temos um serviço que era prestado por uma empresa que ele entrega a uma terceira, por óbvio que as estatísticas vão se inclinar para esse lado. Mas não é isso que eu quero dizer. O mais importante para a gente entender a importância da terceirização é para nós mantermos empregos. As empresas precisam de sobrevivência e nós estamos falando em matar a galinha dos ovos de ouro. Quando nós temos competição internacional, e aí sim é a questão do custo, Néspolo. Por quê? Porque eu não tenho como competir quando eu tenho uma forma de produzir que não é a forma internacional, que não é a forma que o mundo pratica. Então, é fundamental que se dê saúde para as empresas, porque são as entidades que geram emprego no nosso país. De qualquer sorte também, a questão do trabalhador terceirizado, ele é ausente de precarização. Ou melhor dizendo, não há precarização porque ele tem todos os direitos da CLT pela carteira assinada pelo terceirizado. E, portanto, ele, que ainda é uma casta protegida por ter carteira assinada, ele tem os direitos e tem a proteção legal. Outros tantos não têm, que estão na informalidade. E não se adianta aqui se imaginar que eu vou querer, e como alguns chegam a sustentar, que há um pequeno grupo de privilegiados com carteira assinada em detrimento de uma maioria da população sem a carteira assinada. O fato é que é importante para a competitividade das empresas que se tenha um processo alinhado com o processo internacional, com que se consiga fazer a produção por métodos que barateiam os produtos, mas não necessariamente à custa do trabalhador, que nesse caso ele tem não só a proteção completa da CLT, mas a lei traz mais. A lei traz, para aquele exemplo que tu trouxeste, Cláudio, Brito, de que o descumprimento pode lesar os seus direitos, a lei obriga a depósitos de garantia, fiança bancária, dentre outros, que dão essa garantia econômica para os trabalhadores terceirizados, como traz também proteções distintas e maiores no que diz respeito à garantia das condições de trabalho. A professora Sonilde bem referiu que há obrigação de treinamento. Isso é muito importante, nós estamos tentando trazer realmente a especialização, a necessidade de ter divisão de processos de trabalho para que seja melhor. Só mais um exemplo, Brito. Por exemplo, será que a Volkswagen, a Fiat ou qualquer outra dessa empresa vai se dedicar a fazer pneus?
porque o seu carro tem pneu. Não, ela divide e vai ao mercado e vê quem é que faz os melhores pneus do mundo. Tem a Pirelli, tem a Yokohama. E, portanto, aquela empresa se foca nessa especialização, tem escala para vender pneus, tem os melhores pneus e tem pesquisa. A Volkswagen vai fazer o fechamento, a montagem das autopartes. Bom, um detalhe, eu já tinha anotado e tinha falado, eu quero que, por favor, se possível, no próximo bloco, com a visão de cada um, o tema da fiscalização. A lei tem todas essas propostas e remete a fiscalização às próprias empresas. Vai dar certo? Empresa fiscalizando a empresa? Vamos ver. Bernadette Thomas, só quem é terceirizado sabe que esta prática é o mais próximo da escravidão que o homem contemporâneo chegou. Fausto Santos, o patrão quer qualidade e preço baixo. As empresas serão exigidas por isto, os empregados consequentemente também. A visão do Fausto Santos. Adriano Casal está dizendo que nós estamos esclarecendo a polêmica da lei da terceirização. Muito obrigado ao Adriano Casal. Vamos ao intervalo e voltamos com Conversas Cruzadas, convidando você para a possibilidade da interatividade, um oferecimento Traduzca. Já voltamos.